Plano diretor de Ribeirão está pronto para votação na Câmara, mas o assunto Zona Leste e proteção do aquífero continua gerando uma grande preocupação. Há quem defenda a urbanização na região e quem está com o pé atrás com as mudanças. O plano diretor é a lei que determina as diretrizes gerais do desenvolvimento urbano. O de Ribeirão, implantado na cidade em 1995 e modificado em 2003, passará pela segunda revisão na Câmara. O projeto já está pronto para votação e autoriza novos empreendimentos na Zona Leste, só que ainda não disciplina como. O Comur, Conselho Municipal de Urbanismo, participou das discussões e audiências públicas e auxiliou na elaboração do documento. Em relação à Zona Leste, o plano atualmente ele prevê instrumentos, mecanismos novos que não estavam previstos na revisão anterior, que permitem que uma eventual urbanização de algumas áreas na Zona Leste sejam preparadas, sejam realizadas por meio de instrumentos técnicos, de mecanismos técnicos de proteção que permitam que essa urbanização ela se dê de uma forma mais controlada. Segundo o presidente do Comur, nada será autorizado enquanto as questões técnicas mais detalhadas não forem especificadas pela Prefeitura em outro projeto a ser apresentado, que é o de parcelamento, uso e ocupação do solo. Até que isso não aconteça, a Zona Leste é a grande preocupação de quem defende primeiro o meio ambiente. Porque é uma zona de recarga do aquífero Guarani e nós temos que tomar muito cuidado na medida em que podemos causar uma redução dessa recarga sem permeabilizarmos o solo e ao mesmo tempo causarmos problemas de degradação da água que pode penetrar. Então, quando se faz o estudo do uso e ocupação do solo, nós temos que ver alguns detalhes muito importantes. Esta advogada diz que é preciso analisar o assunto com técnica e não emoção. Tanto aqueles que defendem a não urbanização da área de recarga, da Zona Leste, eu não posso simplesmente dizer, não, eu não quero que urbanize. Eu preciso dizer, não pode ser urbanizada por isso, e eu preciso trazer mecanismos que permitem a não urbanização e que preserve a área como tal. Ribeirão Preto hoje tem grande problema com invasão de terras. Então, às vezes, eu não tenho uma urbanização, mas eu tenho uma invasão ou uma ocupação irregular. Vai ser tão quão prejudicial quanto se eu tivesse uma urbanização. A especialista em direito ambiental também aponta uma preocupação que já foi discutida por aqui. O plano diretor não está completo. O plano diretor que está na casa prevê uma urbanização de uso especial, ou seja, eu vou ter mecanismos que permitem a urbanização, mas que vão preservar o aquífero. O plano diretor não me traz isso hoje, eu tenho apenas um regramento geral de uma zona de uso especial, do qual no parcelamento e ocupação do solo é que vai ficar definido como é que eu vou urbanizar essa área. Então, eu preciso pensar também como eu vou urbanizar isso e de que modo. Diante de todas as colocações, de um lado, os que defendem a urbanização aqui na Zona Leste e de outros que se preocupam com o futuro do aquífero Guarani, a decisão final será dos vereadores que estão com o projeto em mãos para aprovar ou não. O que todos concordam é que é preciso repensar a proteção do aquífero na cidade toda, já que hoje Ribeirão retira dele 6 vezes mais água do que o necessário. Essa área da Zona Leste, que é uma área de recarga e de afloramento, necessita de um cuidado e de uma atenção muito especial. Porque o aquífero Guarani sofre hoje um rebaixamento severo, superior a 70 metros, um rebaixamento que tende a aumentar. A explotação dele é muito superior à recarga, daí a necessidade de se tratar com muito cuidado essa área, permitindo o desenvolvimento econômico, social, com a proteção ambiental. O Ministério Público tem acompanhado a revisão do plano diretor por conta disso. Em 2015, o GAEMA ajuizou uma ação civil contra a Prefeitura que trata da não urbanização de 2 setores na Zona Leste, 8 e 3A, e está em fase pericial. O GAEMA houve por bem judicializar essa questão, levar ao judiciário, em razão do plano diretor desde 2011 não ser aprovado e essa questão específica do aquífero
não ser disciplinada. E nós não temos até o momento uma lei municipal que proteja de forma eficaz essa riqueza que é o aquífero Guarani. E a prefeitura pode ser responsabilizada por essa situação do aquífero e também pelo desabastecimento do município. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A prefeitura não se pronunciou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações para a gente. André. Pois é, Púcio, o plano diretor importantíssimo para o desenvolvimento de Ribeirão Preto, só que tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, né? Principalmente lá na região da Zona Leste. Para a gente falar mais sobre isso, nós convidamos o Fabrício Martins Pereira, advogado ambientalista. Doutor, pelo que ouvimos muito, o grande vilão da Zona Leste é a negligência da administração pública em impor regras certas e fazer a fiscalização de forma correta, concreta. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Legislação tem o suficiente em Ribeirão Preto para proteger o aquífero Guarani, as zonas, chamadas zonas de recarga, que na verdade a zona de recarga do aquífero Guarani é por toda a extensão dele. Mas existem zonas onde o afloramento dele é praticamente a nível de superfície, em razão de que as águas já se encontram muito próximas. Essas zonas precisam efetivamente ser melhores protegidas, para que não ocorra risco de contaminação. E ali, se tivesse, nessas áreas em Ribeirão Preto, tivesse uma fiscalização mais intensa, efetivamente resolveria o problema. Não precisaríamos de leis muito rebuscadas. Antes de permitir o crescimento da Zona Leste, é indispensável rever e estudar tudo o que já foi construído naquela região? Sim. Na verdade, tem-se muito pouco de construção naquela região, porque Ribeirão Preto até hoje conta apenas com macrozoneamento. Esta região específica necessita de um microzoneamento ambiental. O plano diretor, ele se dispõe a fazer apenas um macrozoneamento ambiental, sendo que ali a região tem que ser cuidada especificamente de cada elemento ambiental ali constituído. O que é fundamental destacar sobre a Zona Leste nesse momento de discussão final do plano diretor de Ribeirão? Evidentemente que o plano diretor, que deve ser um plano diretor de desenvolvimento sustentável do município, ele deva traçar os princípios de que o município cresça sim naquela região. Impossível imaginar-se que aquela região vai passar a ser desértica de um dia para o outro, porém que esse crescimento seja sustentável. E já há legislação boa nesse sentido, como captação de água de chuva. O que precisa corrigir são alguns equívocos, onde extremistas puxam opiniões para os seus devidos lados. A exemplo de ações ajuizadas pelo Ministério Público há anos atrás, tentando impedir a construção em 50% da área. Não há necessidade. Há necessidade sim de fazer o que o plano diretor está fazendo, que é garantir os 35%. Isso já é suficiente desde que a captação de água de chuva ocorra e a fiscalização de outras atividades antrópicas próximos ali a essas zonas onde o afloramento é mais próximo, elas sejam evitadas e coibidas. O DAERP e o conhecido desperdício de água causa muito mais impacto para o aquífero do que toda a Zona Leste? Com toda certeza. A ineficiência do DAERP é o grande vilão com relação à preservação do aquífero Guarani. Porque há estudos oficiais de que Ribeirão Preto explota mais de 100% da água efetiva que é necessária para o abastecimento urbano. Então, praticamente são duas situações. A educação ambiental para que os munícipes reduzam o consumo de água e outras medidas que coíbam esse consumo, como taxação, sobretaxação, e que o DAERP efetivamente tenha os recursos necessários para que o sistema dele não desperdice tanta água como ocorre nos dias de hoje. Doutor Fabrício, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, André.